Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. A mensagem número 6, observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis de comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis a roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial vos alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam, e entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas as coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e a cada dia basta o seu mal. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, 19 a 21, e de 25 a 34. Esta mensagem, como eu falei no início, está no capítulo 25 do Evangelho. Quem quiser se aprofundar, à disposição para ele. Boa noite a todos. Os que nos assistem aqui presencialmente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. E os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, nós pedimos mais uma vez que divulguem essa palestra de hoje para os amigos, para os conhecidos, para que todos possam tomar conhecimento e aprender um pouco mais da nossa doutrina e, quem sabe, vir a participar do nosso grupo, fazendo parte da grande irmandade espírita do nosso país, da nossa cidade. Os que estão chegando à nossa casa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, sejam bem-vindos. Esperamos que todos gostem e que continue aqui fazendo parte do nosso grupo, da nossa família. Hoje, o nosso companheiro Paulo José de Souza, mas ele gosta de chamar de Paulinho, então eu vou falar Paulinho. Ele vai desenvolver para nós o tema A Providência Divina. Que ele seja amparado, que ele seja assistido, inspirado pelos seus benfeitores amigos, para que possa nos transmitir da melhor maneira possível o trabalho que ele preparou com todo o carinho. E agora eu convido a todos que nos elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando o amparo e assistência para a nossa reunião de hoje. Que os benfeitores amigos que trabalham em nome do nosso Mestre possam nos assistir, nos inspirar, nos acompanhar neste momento, para que a nossa reunião de hoje transcorra dentro da mais absoluta normalidade. E assim, confiante de que seremos assistidos e amparados, como sempre fomos, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje. E mais uma vez, que o nosso companheiro Paulinho seja amparado e inspirado na sua missão de hoje. Que assim seja. A palavra, então, Paulinho.
Boa noite a todos, que a paz do Cristo seja conosco. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Dias, as palavras carinhosas a respeito do Paulinho. Não adianta eu querer ser chamado de Paulão, não vai dar, né? Bem que eu queria quando era jovem, eu queria ficar grande. Mas o Paulinho nasceu assim, na espontaneidade de todo mundo. E uma coisa que eu aceitei, era muito melhor que alguns apelidos que eles tinham colocado em mim antigamente, que eu não vou nem citar aqui. Mas felizmente hoje, os grandes, os pequenos no corpo, né, temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, de parar um pouco com as nossas preocupações, as correrias do dia e nos atemos à questão espiritual. Nosso assunto de hoje já foi falado, o título é A Providência Divina. A ideia da providência divina ela é contrária à ideia do acaso, do destino, porque o acaso e esse destino, como é colocado, não existem. As coisas acontecem de uma forma ou de outra, dependendo de outros fatores que aconteceram antes. Então, nós temos, nessa fase que nós vivemos, nós temos o nosso livre-arbítrio dentro de determinados limites na nossa evolução. E esse livre-arbítrio, o uso que a gente faz dele, aí sim, a gente pode dizer que a gente está construindo o nosso destino. Mas aí esse destino já não é uma força cega que nos leva para uma situação ou outra, mas é a consequência de escolhas que nós estamos fazendo. Então, a ideia da providência divina é contrária à ideia do acaso. A providência divina, na definição espírita que eu achei na Gênesis, ali no capítulo 2, lá define assim, como a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Aí eles complementam, Deus tudo vê, tudo preside, está presente em tudo e em todos, e em todas as coisas. Solicitude, se a gente for ver a definição dela, é uma maneira de atender assim com a maior presteza possível, atender com a maior urgência possível, atender da melhor forma possível. Então a providência divina é essa solicitude divina que nos atende e que está conosco, fazendo as coisas a nosso benefício, fazendo com que as coisas aconteçam, sempre tendo em vista o melhor para a gente. Muitas coisas acontecem e a gente fala, mas isso não podia ser o melhor para mim. Porque num primeiro momento aquilo parece que nos causa um mal muito grande. Acontece que nós estamos sempre avaliando a nossa vida e as coisas, as nossas dores ou as nossas alegrias, nós estamos sempre avaliando do ponto de vista presente. A gente esquece em algum momento da questão da espiritualidade, dessa realidade espiritual que nós somos. E que os objetivos do espírito não são os mesmos do homem. Que às vezes a gente brinca, não, se realmente a gente escolhesse a vida que a gente vai ter, eu queria vir rico, bonito, sadio, né? E algumas coisas que a gente acha que seriam boas para a gente, mas do ponto de vista material. E se a gente viesse assim, rico, bonito, cercado de afeições, com as nossas imperfeições, a gente daria um jeito de arrumar uns sofrimentos para a gente. Mas imaginemos que a gente não arrumasse sofrimento nenhum, a gente tivesse uma vida assim, ó, serena, do berço ao túmulo. O espírito, que é o ser que está em evolução, ele sairia dessa experiência, que foi uma maravilha,
da mesma forma que ele chegou. Seria para ele uma perda de tempo, de oportunidades, porque para o espírito não interessa essa vida tranquila do ponto de vista material. O espírito sabe, ele que precisa é de lutas, de desafios, de trabalhos, de estudos, de situações que façam com que ele rompa os próprios limites, que ele vá além da sua capacidade. É isso que o espírito busca. Situações, deveres, tarefas que façam com que ele cresça, que ele extrapole um pouco mais a realidade própria dele, que os conhecimentos dele avancem, e de preferência avancem muito, que as virtudes que ele traz, ele tem a oportunidade de exercitá-las para que elas se desenvolvam e se tornem vigorosas, fortes na sua intimidade. Então essa ideia de que as coisas ruins que nos acontecem, que Deus nos abandonou, ou que Deus não está nem aí para pessoas como nós, que somos um nada praticamente, ou somos, mas às vezes por doença de entendimento, nós começamos a achar que a gente não é nada, que Deus não se importa com a gente, que nós somos muito pequenos para Deus se importar ou estar presente na nossa vida. Mas aí, estudando a doutrina espírita, nos diz o seguinte: Deus é essa solicitude que a tudo vê e está presente com todas as pessoas em todas as situações. Nós temos uma dificuldade muito grande de compreender Deus. Nós não compreendemos Deus. Falta para nós sentidos espirituais para entender isso. Falta desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, falta percepções de natureza extrafísica para que a gente compreenda esse Criador infinito em todas as suas virtudes, compreender essa lei divina e, mais do que isso, além de compreender, de viver essa lei. Então, essa solicitude divina, a providência divina, está conosco. Eu ouvi uma palestra do Arthur Valadares, e ele, com base também na Gênesis e nas obras de André Luiz, faz algumas comparações. Ele fala, por exemplo, para a gente, assim, não é para materializar Deus, isso é só uma analogia, uma comparação. Porque às vezes a gente fica pensando, como que Deus pode estar aqui? Está lá no Japão, está lá na Ucrânia, está lá na Palestina, como que ele está em toda parte? E aí, na doutrina espírita, ele levantou a questão do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele é a matéria primordial, é elementar, ela está em toda parte do universo. Ela preenche todos os espaços, está em todas as partes. Esse fluido universal, André Luiz chama de hausto divino, de plasma divino, e que está impregnado dessa inteligência infinita de Deus. O fluido em si, ele não é inteligente, se bem que há um princípio inteligente que já é uma derivação, de onde as individualidades, que são os espíritos, são formadas. Mas esse fluido, penetrando todas as coisas, estando em todo o universo, o pensamento divino está junto com tudo isso. Então não há um lugar sequer no universo que esteja longe da providência divina. Não há um centro. Deus não é um ser, como a gente costuma imaginar os homens, é um monarca, um rei, que em algum ponto do universo, sentado num trono, está legislando sobre o universo. Para começar, ele já nem tem forma.
Deus é espírito, mas a forma do espírito para a gente, os espíritos até falam, para nós é uma luz, uma centelha. Então, nós temos que ir devagar. Deus existe, nós não podemos duvidar. Por quê? Porque a obra divina está aí. Na doutrina espírita, eles dizem, vocês não entrem ainda num labirinto e vocês não vão poder sair. Olhai as coisas que existem, que são reguladas por leis, que denotam harmonia e que o homem não fez. Quem é que fez? Ou vai se admitir que o acaso, que não é nada, tenha originado tudo isso. E aí ele faz assim algumas comparações. O nosso corpo ele é um universo, um cosmos. A mente, através dessa rede nervosa que nós temos, os feixes de nervos que se ramificam por todo o corpo, tem o controle de todo o organismo. A gente nem sabe como, a gente nem percebe isso, mas se alguém, por exemplo, eu estou lá no meu pé direito, se alguém espetar ali, eu tiro. Eu não vi o que está acontecendo. Espetou lá, a rede nervosa informa para o cérebro o que está acontecendo e qual a providência a ser tomada. E a gente faz isso assim, instantaneamente. Se for no outro pé, os dois ao mesmo tempo, a gente vai dar um pulo. Se alguma coisa acontece no estômago, a gente começa a perceber uma azia, um mal-estar. Nós não estamos nem vendo, mas ali está tendo alguma coisa de anormal. E isso é informado através dessa rede de nervos, para o cérebro, e ele identifica e vê as possíveis providências, isso automaticamente. Então Deus comanda o universo através desse fluido universal. Então esse universo, esse é um assunto que a gente precisa depois, cada um que gostar dele, sentar para estudar. Ele é a expressão do pensamento divino, que sustenta tudo isso. Então o homem é capaz de criar, por exemplo, um construtor faz uma casa, aquela casa é a expressão do pensamento dele. E é uma obra que é temporária, embora uma casa, ou uma ponte, ou uma rodovia, vai durar bastante tempo, mas como é matéria, vai passar. A obra divina é eterna. Então, assim como nós somos uma inteligência que ainda tem limites, nós não desenvolvemos ela, a gente é capaz de construir coisas, o pensamento divino cria nessa universalidade incessantemente. Nesse mar de fluido cósmico universal se movimentam galáxias, mundos, sóis, seres, e a vida fervilha e aperfeiçoa. É uma coisa assim, que nós vamos ter que ir devagar, porque se a gente querer compreender tudo agora, é o que o Espírito falou, não entreis num labirinto onde vocês não podem sair. Falta desenvolvimento para a humanidade. Calma. Mas hoje, nós já podemos entender Deus e alguns dos seus atributos de forma muito mais profunda do que na época, por exemplo, de Jesus Cristo. E Jesus, mesmo assim, os homens não podendo compreender, ele apresentou assim da forma mais carinhosa possível e da mais grandiosa possível, porque ele se referia a Deus como Pai. Eu e meu Pai somos um, dando a entender que ele estava perfeitamente integrado à vontade divina, cumprindo exatamente as suas leis. Nós vimos na leitura, Jesus fala dessa solicitude divina, dessa paternal solicitude. Fala, vocês ficam preocupados, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque às vezes a preocupação é tão grande com o amanhã, com as dificuldades que virão, que a gente perde o hoje.
A gente se inquieta por problemas que podem surgir ou que estão no horizonte e que vão chegar, né, de acordo com o nosso entendimento, e a gente perde o momento que é de construção, de estudos, de trabalho, de crescimento para a nossa alma. Então, não vos inquieteis com amanhã, com o que vocês vão vestir, com o que vão comer. E Jesus faz comparações ao nível das pessoas que ouviam. Olhai os lírios do campo. Todo mundo conhecia os lírios, né? Quem não conhecia sabia que era uma flor. Elas não trabalham, nem tecem, e nem Salomão, né, que foi um rei dos mais sábios, em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então, esse Deus envolve assim um arbusto que amanhã não vai existir, com que solicitude, com que amor Deus vai preservar a vós. Então Jesus falava dessa providência divina para a gente não esquecer isso, para que a gente não se desespere nas dificuldades que a gente tem, porque elas são úteis se a gente souber vivê-las bem. Aí é que está o segredo. Viver bem no momento, com paciência, buscando soluções, sem desespero, sem revolta, sem mágoa. Depois vocês vão ler, eu recomendo, A Vida Escreve, a lição número 20, chama A Moratória, e fala assim, quem escreve é o Hilário Silva. O Hilário Silva, o irmão X, são espíritos que contavam assim, alguns casos, uns contos, né, para mostrar a respeito da realidade espiritual. E nessa lição, chamada A Moratória, ele fala exatamente da ação da providência divina, em favor de um homem que ele intitulou nessa lição de Vicente Cury, que era um empreiteiro de obras. Né? Se tiver algum empreiteiro ali, eu trabalhando com obras, esse cidadão fazia isso. E conta o caso dele que um dia ele amanheceu mal. E estava tão mal que ele ficou exasperado, ficou nervoso. Ele tinha posto o relógio de despertar, ele precisava acordar cedo. E justamente aquele dia que ele tinha ocupações maiores, ele acordou muito mal, nem conseguia se levantar. A cabeça, o corpo bambo, a cabeça tonta, doendo. E aí ele se exasperava e se revoltava. Por quê? Ele tinha nos dias anteriores comprado um edifício velho e havia marcado para aquele dia a demolição. A equipe dele já estava lá esperando ele para comandar a demolição daquele edifício para futuras construções. E ele não aguentava, não é possível que eu não vou conseguir trabalhar, e não conseguia. E ele se irritava e esbravejava. Mas como não tinha como sair da cama, ele ficava naquele estado de angústia e de sofrimento, né? Porque eu queria estar lá. Apesar do corpo doente, eu queria estar lá na obra. Eu tinha que estar lá, mas levantar como? Se manter de pé como? Se ele estava muito mal. Ele se lembrou que tinha o tratamento que ele tinha feito, tinha ficado uma ampola, uma injeção que podia ajudá-lo, né, naquele problema que ele estava tendo. Pediu para a mulher aplicar, mas era uma ampola que estava já há algum tempo, um tratamento antigo, e ela veio na cabeça dela, essa ampola também é velha, será que eu devo aplicar nele? Aí veio e disse, compra outra, compra novas injeções. Ela foi comprar. Chegou na farmácia, o farmacêutico, infelizmente esse remédio que era usado nesse tempo que ele fez o tratamento, agora não está tendo mais. Isso aqui é raro, você não vai achar. Ela voltou para casa e falou, então me dá essa velha aí mesmo, aplica essa injeção aí.
E ela foi preparar. E naquele afã, preocupada com o marido reclamando, ela preparando, um descuido, a ampula escapa da mão dela, espatifa no chão. Aí ele fica mais bravo, fala, eu também não quero injeção mais, chega. E continuou esbravejando. Aí vamos tentar um tratamento com ventosa. Você lembrou que alguém tratava dessa forma, melhorava o mal-estar que tinha. Fui ver ventosas, é o tipo de tratamento que se faz. Hoje eu acho que nem sei se tem isso mais, acho que nem usa isso mais. Mas era feito com ou vidro, ou recipiente de vidro, silicone. Era feito por pessoas fisiologistas, ou um médico, ou pessoal que mexe com acupuntura, essas especialidades. Era um profissional que tinha que fazer. E usava ali algodão, os vidros, não sei bem como funciona isso, mas é o que está relatado aqui. E na hora de fazer, ele tinha precisado de fósforo, algodão, essas coisas. Começou um algodão lá que estava com fogo, esquentando alguma coisa lá, escapou da mão da moça, estava no quarto. Caiu na cama, o lençol, que era de linho, muito sequinho, pegou fogo. A preocupação primeiro que viu fogo ali na barra do lençol foi tirar o doente, porque ele não está aguentando andar, está pegando fogo na cama dele, tentava apagar aquele desespero, vamos tirar ele. Tiraram ele, pegaram ele, levou para o outro lado, pôs no outro lugar, aí foram mexer na cama. E assim que o fogo alastrou um pouco mais, um escorpiãozinho pequeno, assim mais ou menos desse tamanho, né, saiu debaixo dos lençóis e correu a dona da casa, a dona Mercedes, que era a mulher dele, saiu atrás do lacral lá para matar ele. Isso é um perigo dentro de casa. E aí o homem então espumava de tão bravo que ele estava. Onde está Deus, a providência divina que não me socorre? Acho que os urubus pararam em cima de mim. Eu uso essa expressão aqui, né? A gente fala isso quando a gente acha que está com muita má sorte, né? E a gente já sabe que a sorte não existe. Mas aí, mais tarde, um pouco melhor, um pouquinho mais calmo, lembrou de um amigo que participava do centro espírita, falou, leva ele para tomar um passe, aí ajeitou. Amparado pelo amigo, ele um pouco melhor, e pela esposa, foram para o ponto de ônibus. Mas andando muito devagar, o ônibus passou. O motorista viu que estava chegando aquele momento, muito devagar, falou assim, não vamos pegar o ônibus, né? Andando desse jeito, senão tinha cenado e corrido, e foi embora. Aí o homem falou, não vou no centro também mais, né? Mas eu vi conversando, vamos chamar um táxi e você vai. Tá bom, pegou um táxi e foi. Chegaram lá, eles foram os últimos a chegar, estava quase fechando a porta. Nisso chegou um outro rapaz apavorado também. Ele falou assim, olha, vocês vão fazer a prece aí, ora para o pessoal do ônibus aí que sofreu um acidente. Tem 15 mortos, 7 feridos. Então, a coisa foi feia. Era o ônibus que ele perdeu. Aí tomou o passe ali, tranquilizou naquele momento. E na prece, né, que ele estava fazendo, finalizando o passe, um amigo espiritual veio e falou para você está o dia inteiro hoje reclamando da providência divina. Eu vou te contar o que aconteceu. Na sua ficha de espírito devedor, estava programado para hoje a sua desencarnação violenta. Era para você ter morrido na obra. Você estava doente, você não foi. Ela ia cair em cima de você. Depois, você escapou, né, do escorpião. Antes disso, livraram você do veneno. Ou você ia ser envenenado pelo escorpião, ou antes pela ampola estragada. Te livraram dos dois. E por fim, era para você morrer contorcido aí nas ferragens de um ônibus, tiraram você ainda. Eles analisaram a sua vida. E por causa dos seus gestos de caridade,
amigos que você tem do lado de lá advogaram a sua causa, para que você permanecesse por mais um tempo aqui. Então isso é como se você tivesse uma dívida no banco e fosse lá, o gerente falou, não precisa pagar por isso, pode tocar a sua vida, você tem mais prazo. Falou, volta para casa e cessa com essa rebeldia, com esse nervosismo, essa reclamação da divina providência. Que até agora, apesar de ser males pequenos que te aconteceu, todos esses males vieram a seu benefício. E aí ele pensou bem, voltou para casa e falou, realmente eu preciso mudar a minha maneira de pensar. A divina providência, a ação da divina providência em nossa vida, não vem com aparências assim belas. Não são luzes, não vem aquele aparato de anjo, olha, estamos socorrendo. Não. Ela surge assim de fatos aparentemente normais na sequência e que normalmente às vezes nos ferem. Mas é como uma ferida, por exemplo, uma dor de uma injeção que impede uma infecção generalizada. A criança não entende. Por que meu pai me deixou, como diria meu neto, ela me furar? O menino expressa e fala assim, ela me furou. E você me segurou para ela me furar, que negócio é esse? Mas é a solicitude paterna sabendo que aquela dorzinha ali, perfeitamente suportável, embora assuste, é a prevenção de dores muito maiores que provavelmente colocariam em risco a vida da criança. Na nossa vida acontece isso constantemente. Nós pedimos a Deus a proteção, pedimos o amparo nos nossos projetos, nos nossos sonhos, naqueles objetivos que nós temos, pedimos para que a nossa família seja harmoniosa. Dentro das possibilidades, a nosso benefício, tudo isso é atendido. Mas ainda assim, às vezes na nossa família tem um problema. É um desafio para crescimento. É um momento de ascensão se aquela situação for vencida com paciência, com trabalho, com perseverança. Na nossa jornada espiritual, quantos séculos ou milênios perdemos envolvidos em vícios, envolvidos em atitudes e atividades que não geraram o bem, pelo contrário, produziram o mal. Quantas reencarnações nossas não foram voltadas para essa inatividade espiritual, ou seja, só atividade material e assim mesmo, muitas delas, conforme orientações que a gente tem, não foram muito louváveis, porque quando o interesse pessoal acentuado se soma um materialismo, nós fazemos tudo para a gente ficar bem materialmente falando, mesmo que a gente passe por cima de direitos dos nossos semelhantes. Felizmente agora, a gente não desligou da matéria, mas a doutrina espírita, como uma luz que o Cristo nos oferece na sua misericórdia, já nos dá uma noção maior de solidariedade, de fraternidade, de dever, de ética, e a gente costuma segurar um pouco, para a gente não prejudicar tanto, mas continuar crescendo materialmente. Mas e antes, quando a gente estava envolvido pelo nosso egoísmo, o que nós não fizemos para a gente ficar bem materialmente? Então, nosso tempo perdido nas aquisições espirituais, ele é muito grande. E agora a gente quer, com algumas orações, ou com um tempo mínimo, que as dificuldades e as tendências negativas que a gente tem se resolvam num passe de mágica, como se o Criador pudesse fazer. Ele pode, mas ele não faz isso, porque a sua lei,
nos devolveu a possibilidade de trabalhar para a nossa evolução, a gente quer que num passo de mágica a gente saia de uma complexidade para uma situação tranquila. Nós criamos os emaranhados aí, complexos, as dificuldades na nossa vida. E agora, com essa luz nova da terceira revelação, da doutrina espírita, nós temos os meios de ir achando, abrindo as picadas no meio das nossas sombras interiores, para alcançar essa luz do Cristo que vem de mais alto. Nós temos um caminho, nós sabemos por onde ir, nós temos um rumo. O nosso rumo é Jesus Cristo, e esse rumo está voltado para o alto. Mas a nossa realidade hoje, nós não podemos fugir dela, porque somos nós os arquitetos disso. Nós somos o resultado de nós mesmos. Da mesma forma que agora, com essas lições novas e com pensamentos de renovação, de busca do melhor, de ter uma vida mais digna, de viver bem, de estabelecer um clima de concórdia na nossa vida, de trabalho útil, de participar da sociedade de maneira útil e que a gente contribua para que haja o bem, estamos construindo uma realidade nova que nos aguarda no futuro. Mas o fato de a gente já se integrar nessas hostes que estão trabalhando para o bem, nós já começamos a perceber na nossa consciência a aurora da felicidade. É as primeiras claridades que vão surgindo para as nossas almas, por esse trabalho que o Cristo nos dá a possibilidade de executar. Jesus fala tanto dessa providência divina, ele se coloca na altura, na sintonia com os homens simples, né, quando ele falava com eles, e agora fala conosco, através da nossa consciência, na mesma altura que a gente pode entender. Fala assim, vocês são pais, qual de vocês que são pais, se um filho pedir peixe, vai dar uma serpente para ele? Ou qual de vós que se um filho pedir pão, o pai vai oferecer uma pedra? Aí Jesus arremata: se vós, sendo maus como sois, porque era uma realidade, até hoje ainda estamos vivendo às vezes nessa maldade, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará boas coisas aos filhos que lhes pedirem. Deus nos ouve. Deus não está lá, Ele está aqui. Então, quando a gente for se comunicar com Deus, não precisa pegar o pensamento da gente lá nos confins do universo. Ele não está lá, Ele está aqui conosco. Basta ligar-nos mentalmente a Ele. Deus está tão aqui como está em toda parte, nos lugares mais iluminados, como nas trevas mais absolutas. Deus está com os anjos, mas também não está ausente dos vermes que estão na terra. Todos os seres da criação recebem essa solicitude divina, estão amparados. O verme tem como se desenvolver, tem como manter a sua vida, aquele ciclo. E ele, naquele ciclo de vida que ali a gente acha que não é nada, ele ainda ali, nessa aparente insignificância, porque ele é significativo para Deus, ele cumpre uma finalidade divina e ele faz integralmente. Os únicos que às vezes não faz tudo que podiam somos nós, porque nós já temos o livre-arbítrio e Deus não age com violência sobre a nossa mente. Ele nos deixa escolher. Só que as más escolhas virão as consequências. Não são castigos de Deus. Então, se a gente passar por uma dificuldade, por uma luta, Deus está me castigando porque eu fiz. Deus não castiga ninguém. Nós é que vamos fazendo coisas
que depois a gente enfrenta elas, as consequências. Mas ainda assim, as dores que sobrevirão são todas dentro de limites que nós podemos suportar. Então Deus está aqui, Deus está conosco, colocou na nossa consciência a sua lei. Por que a gente esquece de consultar a consciência? De pesar, sem desculpismo, mas numa análise sincera para ver se a consciência, que é esse juiz interior, está nos aprovando ou não. Porque da aprovação consciencial, nós entraremos no nível espiritual elevado. Agora, aqueles que a consciência está eivada de arrependimento, de dores porque causaram dores, esses têm ainda um caminho mais difícil a percorrer. Mas ainda assim, terão todas as possibilidades de ascensão. Tenhamos a certeza, Deus está conosco. E a grandeza divina é tão significativa que Ele designou um Espírito puro, que é Jesus Cristo. Cuida desses. Nós somos do Cristo, porque Ele é o responsável por nós, para nos conduzir nesse crescimento. É Ele que planejou essa vida na terra, essa natureza que nos cerca, os ensinos que periodicamente os seus enviados nos oferecem para a gente ir vencendo as dificuldades e limitações que a gente tem. Então vem alguém ou alguns que têm um pensamento mais dilatado, que já tem mais virtudes, e nos dão exemplos de condutas que nos despertam para ter uma vida melhor. Esse é o nosso momento. Cada um de nós com as suas lutas. Não vamos pensar, falar, aquilo sim que é uma família, que beleza. É bobagem pensar. Tem essa família perfeita, não tem um casamento perfeito. Não posso falar muito de casamento, minha mulher não está por aí, né? Mas ninguém está vivendo aqui num mar de rosas. Todos têm lutas, trabalhos, dores. Agora é da nossa natureza também nos adaptar, superar. É por isso que a gente não pode se entregar. Eu desisto. Não dá para desistir. Desistir seria aí como aquele servo da parábola que enterrasse os talentos. No final, está aqui, Senhor, você me concedeu um talento, está aí o que é seu. Esse comportamento é reprovado. Jesus fala assim: servo mau, incompetente. Por que você, pelo menos, não pegou esse talento e ofereceu aos banqueiros? Porque aí, na minha vinda, eu receberia pelo menos os juros. Gente, não é possível que nem os juros nós não vamos produzir com tanto conhecimento. Na parábola diz que uns produzem 100, outros 60, outros 30. Mas os que não produzem nada podem ainda fazer algum esforço e tal, os juros estão aqui. O tempo não foi totalmente perdido. Alguma coisa nós fizemos. Vamos buscar compreender a providência divina, que é esse amor divino que nos atende. Não da forma como a gente pede às vezes, mas da maneira que é o melhor para cada um de nós. E tenhamos essa certeza: Deus está conosco. O Cristo está conosco. Pode ser que às vezes a gente se desligue dele, ou não pense em Deus, mas nós estamos impregnados dessa substância divina,
essa energia divina. Nós somos filhos do amor divino. É por isso que o amor é a grande lei, a única capaz de nos dar felicidade plena. Nosso desafio é aprender a amar-nos uns aos outros e, igualmente, aproveitar o nosso tempo para desenvolver a nossa sabedoria, ou seja, o nosso conhecimento. O amor e o conhecimento são as luzes que deverão nos caracterizar nesse mundo futuro, depois das vitórias aqui na Terra. Então, não nos apeguemos demais ao mundo, às coisas materiais. Porque a gente fala, não, estou com esse 1 milhão aí aplicado, estou garantido. Isso não vale nada. Pode valer alguma coisa aqui para você ter uma viagem, ter remédios, mas na verdade a vida não está nesse corpo. Há vida nele, vida orgânica, que vai passar. E aí a gente reclama com os amigos espirituais, nós estamos sofrendo isso, uma dorzinha disso, um reumatismo, pressão alta. Os espíritos que nos amam, eles não estão nem, olha, aprende a conviver com isso. Paciência, calma, a dor vai vir, vai estar com você enquanto precisar. Quando a gente não precisar dela mais, é melhor. Quantos problemas às vezes a gente não tem a vida inteira, de repente sara. Melhora. Miopias que vieram muito grande, né, começa a diminuir. As coisas, quando a gente não precisa de algumas dores, elas vão desaparecer. Ou a gente aprende a conviver com elas e a gente nem se lembra dela mais. É como se não existisse. Então confiemos na bondade divina. Ele está conosco. E quando Ele não nos atender do jeito que a gente quer, vamos pensar com mais calma, pensar um pouco acima das coisas materiais, para a gente ver se aquilo não seria o melhor para a gente. Porque envolvidos nessa materialidade nossa, a gente não consegue perceber a grandeza do que nos espera, ou a finalidade de algumas situações. Porque a gente não sabe nem do passado, nem sabemos do futuro, desse futuro espiritual. Mas há alguma razão, e é o melhor para a gente. Encerrando nossa conversa de hoje, eu desejo que todos os lares aqui representados e aqueles que nos ouvirem pelas redes sociais sejam envolvidos, como estão sendo, por essa providência divina que cria esse ambiente favorável ao nosso desenvolvimento espiritual. Esse é o nosso objetivo, aprimoramento. Só que nós não estamos sozinhos. A providência divina nos sustenta e quando a gente cai, nos reergue para que a gente esteja de pé para enfrentar os desafios e a nossa luta de cada dia para o nosso progresso, para a nossa iluminação. Muita paz a todos. Tenhamos todos aí uma noite de refazimento para o corpo, uma noite de instruções para as nossas almas, e que o nosso primeiro pensamento amanhã, ao despertar, vamos nos lembrar: Deus está conosco, e com Ele venceremos as nossas lutas. Muita paz a todos.